Não era sobre ele, era sobre o que ela acreditava merecer. Ela achava que era amor, mas era só a repetição de um padrão. Ele nunca prometeu nada, mas ela sonhou tudo e confundiu migalhas com amor. Hoje, ela entende que o que doía não era a ausência dele, era a ausência de si mesma, tentando ser suficiente para alguém que nunca esteve de verdade. Ela achava que era amor, achava que era destino, achava que era conexão de alma, mas era só carência. Era só o eco de feridas que ela nunca teve. Tempo ou coragem de olhar de frente. Ela não se apaixonou por ele. Ela se apaixonou pela possibilidade de ser amada, pela promessa silenciosa de que, enfim, seria suficiente para alguém. E isso não tem nada a ver com ele. Ela o viu e enxergou tudo o que desejava. Ele não fez promessas, mas ela preencheu cada silêncio com esperança, cada ausência com justificativas, cada frieza com empatia. Ele não estava inteiro, mas ela dava por ambos. Ele não oferecia profundidade, mas ela mergulhava sozinha, tentando tocar o fundo de um poço que só existia na imaginação dela. E não é porque ela era fraca. Muito pelo contrário, ela era forte. Forte o suficiente para sustentar um relacionamento sozinha, forte o bastante para se doar, mesmo quando não recebia nada de volta. Ela carregava nos ombros o peso da expectativa. Acreditava que, se amasse o suficiente, ele aprenderia a amar de volta. Que se tivesse paciência, um dia ele mudaria. Que se fosse mais compreensiva, ele perceberia o quanto ela valia. Mas o que ela não sabia era que não se ensina alguém a amar quando esse alguém nunca aprendeu a sentir. Não se desperta reciprocidade em quem vive adormecido emocionalmente. Ela não amava ele. Amava a versão idealizada que criou dele. Uma versão que existia apenas na cabeça dela, na carência dela, na solidão dela. Ela olhava para ele e via tudo o que sempre quis viver. Um amor que curasse, um amor que preenchesse, um amor que provasse, enfim, que ela merecia. E por isso doía tanto, porque, quando ele ia embora, era como se tudo o que ela acreditava sobre si mesma fosse embora junto. A autoestima despencava, o mundo perdia cor, o silêncio virava grito interno. Ela não chorava por ele, ela chorava por tudo que acreditava não merecer, por cada gesto que não aconteceu, por cada palavra que não veio, por cada vez que se sentiu pequena, tentando ser grande o suficiente para caber no vazio de alguém. Ela se perguntava: o que eu fiz de errado? Porque nunca é suficiente. Será que sou difícil de amar? E a resposta sempre vinha distorcida. Ela não percebia que a raiz da dor não estava no outro, estava nela. Na voz interna que repetia o que ela ouviu tantas vezes na infância, nas relações passadas, nas comparações silenciosas da vida. Você precisa fazer mais, você precisa ser melhor, você precisa merecer. Mas amor de verdade não se conquista assim. Amor não é recompensa por esforço, não é moeda de troca, não é barganha. Amor é encontro. E naquele momento da vida, ela ainda não tinha se encontrado. Ela tinha um coração grande demais para caber em relações pequenas e por isso sofria, porque acreditava que, se diminuísse suas vontades, se escondesse suas dores, se contivesse seus sonhos, talvez ele ficasse. Ela aprendeu a se adaptar, a não incomodar, a ser a mulher que entende, que espera, que não cobra. E passou tanto tempo tentando ser fácil de amar, que esqueceu como era ser amada de verdade. Quando ele dizia que estava ocupado, ela compreendia. Quando ele sumia por dias, ela se justificava. Quando ele voltava como se nada tivesse acontecido, ela sorria. Não porque estava tudo bem, mas porque tinha medo de parecer intensa demais.
porque aprendeu que demonstrar sentimento afasta, que querer reciprocidade assusta, que esperar o mínimo parece pedir o máximo. Então ela aceitava. Aceitava por medo, aceitava por costume, aceitava por achar que, se fizesse tudo certo, um dia ele a escolheria de verdade. Mas o amor nunca esteve nas mãos dele. Estava o tempo todo na forma como ela se tratava. E ela se tratava como última opção. Por dentro, algo nela gritava: "Você merece mais." Mas a outra voz, mais antiga, mais impregnada, sussurrava: "Mas e se ele for o último que vai te querer? E se você estiver sendo exigente demais? E se ninguém mais chegar?" Esse medo era o que a mantinha ali, presente, disponível, apaixonada por alguém que nem a enxergava de verdade. Ela confundia apego com amor, necessidade com sentimento, familiaridade com conexão. E nessa confusão ia se perdendo um pouco mais a cada dia. Ela não percebia, mas estava tentando provar para si mesma que era digna de amor. Como se ele a aceitasse, o mundo inteiro também aceitaria. Como se ele a escolhesse, ela finalmente pudesse se escolher também. Mas não foi assim. Ele não mudou. E ela cansou. Cansou de esperar a mensagem. Cansou de contar as horas. Cansou de inventar desculpas para a ausência dele. Cansou de fingir que estava tudo bem, quando tudo dentro dela desmoronava. Foi nesse momento, no cansaço, que algo começou a despertar. Não foi um grito. Foi um sussurro, uma vontade de respirar diferente, de se olhar no espelho e enxergar algo além da dor. Ela não sabia ainda, mas já estava se curando. Porque toda cura começa quando a gente para de esperar que o outro nos salve e começa a se ouvir. Ela começou a se perguntar: e se não for culpa minha? E se o problema não for quem eu sou? E se o amor que eu busco, eu mesma posso me dar? Essas perguntas não trazem respostas rápidas, mas elas abrem caminhos. E foi trilhando esse caminho, com passos ainda frágeis, que ela começou a se reencontrar. Ela começou a se ouvir, e foi aí que percebeu o quanto estava cansada de se calar. Por trás do sorriso compreensivo havia uma voz sufocada. Por trás da paciência havia uma ferida aberta. Por trás da calma, um grito silencioso de quem não aguentava mais amar sozinha. Ela percebeu que não era drama, era abandono emocional. Não era exagero, era carência de algo básico, presença, verdade, afeto. E quanto mais ela se escutava, mais via o quanto tinha aceitado migalhas, por ter acreditado que era isso que merecia. Ela lembrava de como o coração dela batia forte por cada pequeno gesto dele. Como uma resposta rápida era suficiente para reacender sua esperança. Como um oi no meio da madrugada ganhava o peso de um "eu te amo" não dito. Ela percebeu que não era amor. Era dependência emocional disfarçada. Era a ilusão de que, com o tempo, ele mudaria. De que com esforço ela conquistaria um espaço que ele nunca quis oferecer. E isso doía. Doía porque ela tinha dado tudo. E agora, olhando de fora, via que ele nunca esteve realmente lá. Nunca se comprometeu. Nunca se entregou. Nunca foi lar. Foi sempre passagem. Foi sempre instabilidade. Mas por tanto tempo, ela se agarrou à esperança. Porque a esperança era o que restava quando o amor não vinha. E a esperança, às vezes, é mais cruel que a ausência, porque mantém a gente presa em algo que não existe mais, ou talvez nunca tenha existido. Ela entendeu isso numa noite comum, sem brigas, sem drama, só o vazio, o silêncio que já não doía, só cansava, o olhar no espelho que, pela primeira vez, não chorava, questionava: por que eu me abandono tanto para manter alguém que nunca ficou? E nesse instante, algo mudou. Não foi barulhento, não foi cinematográfico, foi íntimo.
profundo, definitivo. Ela entendeu que continuar ali não era sobre o amor dele, era sobre a falta de amor por si mesma. E então, pela primeira vez, ela se escolheu. Ela desligou o celular sem esperar resposta. Ela saiu de casa sem avisar onde ia. Ela colocou o próprio nome no topo da lista de prioridades. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele não notou, não perguntou, não procurou. E foi aí que ela teve a resposta que tanto evitava. Ela estava sozinha há muito tempo, só agora tinha decidido parar de fingir que não. Ela estava sozinha há muito tempo. Só demorou para admitir isso para si mesma. Porque encarar a solidão é difícil, mas mais difícil ainda é continuar acompanhada de alguém que nos esvazia, que só está ali por inércia, por conforto, por ego, nunca por amor real. Ela pensava em tudo o que cedeu, nas vezes que engoliu o choro, nas conversas que ensaiou, mas nunca teve coragem de iniciar, nas noites em que dormiu com o peito apertado e o celular na mão, esperando algo, qualquer coisa. Ela lembrou das promessas não ditas, mas sugeridas, das frases ambíguas que ele soltava só para mantê-la ali, esperançosa, das palavras doces que vinham sempre seguidas de atitudes frias, e entendeu. Ele não era cruel, ele era incoerente, ele dava o mínimo, porque sabia que ela transformaria aquilo em um mundo, porque sabia que ela queria tanto acreditar que qualquer migalha bastava, mas agora não mais, porque quando uma mulher desperta, ela não volta a dormir. Ela começou a questionar os próprios padrões, a se perguntar por que sempre se apaixonava por quem a tratava como opção, por que aceitava tanto esforço unilateral, por que romantizava o que claramente era descaso, e percebeu que tudo vinha de um lugar dentro dela, um lugar antigo, um espaço que ainda acreditava que precisava lutar por amor, que precisava sofrer por merecer, que precisava sangrar para ser escolhida. E foi ali, naquele vazio, naquele espelho, naquele silêncio, que ela decidiu recomeçar, sozinha, mas inteira. Ela começou a fazer pequenas promessas para si mesma. Eu não vou mais me calar para manter alguém. Eu não vou mais me diminuir para caber em amores apertados. Eu não vou mais correr atrás de quem anda para longe. Ela sabia que ainda ia sentir falta do contato, da presença, da ilusão, mas também sabia que se ficasse, continuaria perdendo a si mesma. E perder a si mesma, ela já tinha feito vezes demais. Ela começou a se olhar com mais carinho, começou a cuidar das próprias dores, sem esperar que alguém viesse curá-las. Começou a entender que nem todo amor é para ficar. Alguns amores só passam para ensinar, e o dela era um desses. Ela aprendeu a diferença entre amor e apego, entre presença e conveniência, entre carinho e manipulação emocional, porque ele dizia que gostava dela, mas sumia. Dizia que sentia falta, mas só aparecia quando lhe era conveniente. Dizia que não queria perdê-la, mas nunca fez nada para mantê-la. E ela cansou de ser a que sempre fazia tudo. Ela queria reciprocidade, mas colhia silêncio. Queria cumplicidade, mas recebia distância. Queria parceria, mas segurava tudo sozinha. Quantas vezes ela tentou conversar, quantas vezes escreveu e apagou mensagens, quantas vezes chorou no banho para ninguém perceber. Ela se calava porque tinha medo de parecer dramática, medo de ser intensa demais, medo de assustá-lo com a própria verdade. Mas o que ela não sabia é que o verdadeiro amor não se assusta com intensidade. O verdadeiro amor acolhe, abraça, permanece. Ela lembrava de como ele a olhava no início, como parecia interessado, presente, envolvido. E depois, sem aviso, aquele brilho sumiu, como se ela tivesse deixado de ser interessante. Assim, do nada. Mas não foi do nada. Ele nunca esteve de fato inteiro. Ela só demorou a perceber, porque estava inteira demais.
Ela dava o que queria receber e esperava de forma inocente que ele retribuísse, mas não retribuiu. E isso não fez dela fraca, fez dela humana, fez dela uma mulher que ama com profundidade, mas que agora ama com consciência. Ela passou a entender que intensidade sem constância é só confusão emocional, que presença sem entrega é só conveniência e que palavras sem ações são só manipulação disfarçada de afeto. Ela começou a se lembrar dos detalhes que antes ignorava. Lembrou das vezes em que ele dizia estar cansado demais para conversar, das vezes em que ela precisava engolir o choro para não estragar o clima, das noites em que ela o esperava e ele não vinha, nem fisicamente, nem emocionalmente. Ela lembrou das promessas ditas no calor do momento e quebradas no dia seguinte. Lembrou das ausências justificadas por desculpas vazias. Lembrou das palavras bonitas que não se sustentavam em atitudes. E foi aí que caiu a ficha de vez. Ela entendeu que ele não era cruel, mas era incoerente. Que ele não era vilão, mas era imaturo emocionalmente. E que isso também fere, porque feridas emocionais não vêm só de agressões explícitas. Elas também nascem no silêncio, no descaso, na ausência, na negligência. Ela não o culpava mais, mas também não romantizava mais. Não via mais o potencial, via os fatos, não se iludia com a promessa, encarava a realidade. E isso doía, mas libertava. Doía perceber que construiu um castelo em cima de promessas feitas na areia, mas libertava saber que ela podia construir sozinha um alicerce firme dentro de si. Ela passou a se ouvir, a se acolher, a se escolher. E pela primeira vez, começou a sentir paz. Essa paz não veio de fora, não veio de um novo amor, nem de um fechamento ideal com ele. Veio de dentro, de um encontro com a verdade de que ela vale mais, de que merece mais, de que pode muito mais. Ela não precisou gritar para ser ouvida, nem chorar na frente de ninguém para ser validada. Ela se ouviu, ela se validou, ela se enxergou, e foi aí que tudo começou a mudar. Ela voltou a ter brilho no olhar, mas agora era um brilho diferente. Não aquele brilho de quem espera ser escolhida, mas o brilho de quem se escolheu. Ela parou de se perguntar por que ele não ficou e começou a se perguntar por que eu fiquei tanto tempo. Parou de contar quantas vezes ele a ignorou e começou a contar quantas vezes ela mesma se abandonou para agradar. E nesse movimento, algo poderoso aconteceu. Ela se levantou, não com raiva, não com revolta, mas com consciência. A consciência de que cada dor que sentiu foi uma semente e que agora floresce em amor próprio, em maturidade, em verdade. Ela já não sonha mais com alguém que venha salvá-la, porque ela se salvou com suas mãos, com sua coragem, com sua dor. E agora que ela está inteira, ela sabe, se o amor vier, será bem-vindo, mas se não vier, ela não se perde mais, porque agora, finalmente, ela entendeu. Nunca foi sobre ele, sempre foi sobre o que ela acreditava merecer. E hoje, ela merece o mundo. Ela não implora mais, ela não insiste, porque agora ela sabe o que merece. E você, também já aceitou pouco achando que era amor? Escreve aqui nos comentários, eu me escolho. Se esse vídeo falou com o seu coração, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais mulheres. E lembre-se, você não precisa implorar para ser amada. Você merece um amor que te veja inteira.